Antes mesmo que o tempo existisse, antes que o primeiro segundo fosse contado, Deus já havia determinado o fim. Antes que o primeiro homem respirasse, o Cordeiro que tira o pecado do mundo já era conhecido nos céus. A história que vivemos cada capítulo, cada reviravolta, não caminha ao acaso. Ela segue um plano eterno, um roteiro divino, escrito pela mão do próprio Criador. O que começou em um jardim paradisíaco terminará em uma cidade gloriosa e celestial. E é aqui que muitos se confundem. O livro do Apocalipse não é o fim da história. Ele é, na verdade, o cumprimento de uma promessa que foi feita lá no livro de Gênesis. Vamos voltar ao princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo era perfeito, tudo era luz, tudo era ordem. O homem foi criado para uma missão nobre: governar, refletir a glória de Deus e viver em comunhão íntima com Ele. O Jardim do Éden não era apenas um lugar bonito. Ele era o protótipo, o modelo inicial do reino de Deus aqui na terra. Mas o pecado entrou no mundo, e com ele veio a queda. A criação perfeita foi afetada. O homem foi separado de seu Criador, e a morte passou a reinar. Porém, no exato momento da queda, no meio da tragédia, Deus liberou uma promessa. Ele declarou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali, naquele instante, nasceu a primeira profecia messiânica. Ali começou a grande guerra espiritual que atravessaria gerações, reinos e eras. O conflito entre a luz e as trevas teve seu início, mas seu desfecho já estava determinado desde a eternidade. Anos mais tarde, Deus escolheu um homem chamado Abraão e declarou que através dele todas as nações da terra seriam benditas. Veja bem, a promessa não era apenas sobre uma terra ou um povo específico. Era sobre um reino eterno. Essa promessa passou por Isaac, por Jacó, e chegou à nação de Israel. E mesmo diante da infidelidade humana, das falhas e dos desvios, o plano de Deus permaneceu intacto. Nenhum erro do homem foi capaz de anular aquilo que o céu já havia decretado. No Êxodo, vemos um padrão profético claro da redenção. Um povo escravizado no Egito, um libertador, Moisés, enviado por Deus, o sangue de um cordeiro protegendo as casas, e um caminho aberto no mar, onde antes não havia saída. O Egito representava o sistema do mundo. Faraó representava o opressor espiritual. Moisés apontava para um redentor muito maior que ainda viria. E o sangue nos umbrais das portas era um anúncio, uma prévia do sangue precioso que um dia seria derramado na cruz do Calvário. Então os profetas se levantaram como sentinelas do tempo, vigiando o horizonte da história. Isaías viu o servo sofredor ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Daniel contemplou os reinos deste mundo, poderosos e arrogantes, sendo destruídos para dar lugar ao reino eterno de Deus. Ezequiel viu a glória de Deus, que havia se afastado, retornando com poder e majestade. Todos eles, de diferentes formas, anunciaram o Messias, o juízo vindouro, o reino e o fim dos tempos. O que estava oculto por séculos começou a ser revelado. E então, no momento certo da história, o Verbo se fez carne. Jesus entrou em cena. O reino que havia sido prometido por tanto tempo agora caminhava entre os homens. Ele curou os doentes, libertou os oprimidos, perdoou os pecadores e anunciou com autoridade que o reino de Deus havia chegado. Mas ele também revelou que esse reino, embora presente, ainda seria plenamente consumado no futuro. A cruz não foi um acidente, não foi um plano que deu errado. Foi o centro exato do plano eterno de Deus. O cordeiro foi morto, mas a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, vitorioso. E nesse intervalo profético entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a igreja nasceu. Entre a promessa e o cumprimento final, Deus levantou um povo de todas as tribos, línguas e nações, para anunciar o evangelho do reino por todo o mundo. E enquanto a igreja prega, o relógio profético de Deus avança. Cada geração se aproxima mais do grande desfecho. O céu observa atentamente, a terra aguarda com expectativa. É então que o livro do Apocalipse se manifesta, não como um livro de terror e medo, mas como a revelação de Jesus Cristo glorificado e vitorioso. A serpente antiga, o diabo, é finalmente derrotada. A besta, que representa os sistemas mundiais ante Deus, cai. O falso profeta é silenciado para sempre. E o Cordeiro reina soberano. Aquilo que começou em Gênesis se completa em glória. A promessa feita no Éden finalmente se cumpre. Um novo céu e uma nova terra surgem. A árvore da vida da qual o homem foi banido retorna, e suas folhas são para a cura das nações. A dor, o choro e a morte desaparecem para sempre. Não há mais noite. Não há mais separação. O homem volta a governar com Deus em perfeita harmonia. Aquilo que foi perdido no início é gloriosamente restaurado no fim. Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio anunciado em Gênesis e o fim glorioso, revelado em Apocalipse. Toda a história humana caminha para ele. O tempo responde ao seu comando. E a eternidade pertence a ele. E a última promessa da Bíblia é esta: certamente, venho sem demora. E a nossa resposta como igreja deve ser:
Amém. Vem, Senhor Jesus. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Que a paz de Cristo esteja com você.